Olá pessoal, tudo bem? Conforme comentei em vídeos anteriores, toda quarta-feira corrigirei uma prova de matemática de um concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SpaceX. Então, até o final deste ano, você terá acesso às provas de 2005 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas neste vídeo. Na descrição também tem uma playlist com todas as provas corrigidas até o momento. Serão mais de 50 horas de resolução de questões da SpaceX, tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso você queira, pause o vídeo e tente resolver as questões que estão na lista. Depois, acompanhe as correções em vídeo, passo a passo, com dicas que vão te ajudar a entender como resolvê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Sejam x e y números reais não nulos. Das seguintes afirmações 1, 2, 3 e 4, podemos concluir que todas são verdadeiras, somente a 4 é falsa, somente 1 e 3 são verdadeiras, somente 2 e 4 são falsas, somente a 3 é verdadeira. Nós temos que analisar todos os itens, os 4 itens, e depois verificar quais são verdadeiros ou falsos. Então vamos à primeira ideia. Ideia 1. Quando a gente tem a igualdade módulo de x é igual a módulo de y, isso é equivalente a x ao quadrado igual a y ao quadrado. Resolver x ao quadrado igual y ao quadrado é o mesmo que resolver módulo de x igual módulo de y. Como é que a gente resolve isso aqui então? Vamos passar o y para o lado de cá. Vai ficar assim, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero. Nós temos aqui uma diferença de dois quadrados. Então nós podemos pensar assim, x menos y multiplica x mais y. Isso é igual a zero. Ora, x menos y é igual a zero, ou x mais y é igual a zero. Da primeira, nós temos que x é igual a y, e na segunda, x é igual a menos y. Observem que ele disse que era só o x igual a y. E a gente percebe aqui que tem o x igual a y e o x igual a menos y. Logo, essa primeira ela é falsa. O correto seria se módulo de x é igual a módulo de y, então essa seria a correta. X é igual a y ou x é igual a menos y. Na segunda ideia, nós temos o seguinte. Módulo de x mais y é maior ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Vamos usar, para resolver isso aqui, um contra-exemplo. Vamos tomar o x igual a um valor real qualquer, vamos pegar aqui menos 6, e ao mesmo tempo vamos pegar o y igual a um valor qualquer 2. E vamos fazer um teste. Pessoal, se a gente conseguir valores que tornem a ideia falsa, então nós provamos que aquilo ali está errado. Nós não precisamos aqui usar a teoria para matar a questão. Podemos usar um contra-exemplo. Então, vamos lá. Usando o menos 6 aqui, a gente vai ter módulo de menos 6 mais 2 tem que ser maior ou igual ao módulo de menos 6 mais o módulo de 2. Ora, menos 6 mais 2 vai dar o módulo de menos 4. Isso tem que ser maior ou igual a 6 mais 2. Ora, o módulo de menos 4 é 4. E 4 tem que ser maior que 8. O que a gente percebe que é falso. Então, essa segunda ideia, ela também é falsa. O correto aqui seria assim, módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y para x e y números reais. Então, essa seria a ideia correta que nós chamamos de desigualdade triangular. A terceira ideia, se 0 é menor que x e é menor do que 1, então a gente tem que x ao quadrado é menor do que x.
Vamos resolver essa inequação aqui. Vamos passar o x para o outro lado. A gente vai ter x² menos x é menor do que zero. Vamos colocar o x em evidência e nós vamos ter x² dividido por x é x, menos x dividido por x é menos 1, e isso é menor do que zero. Ora, a gente tem aqui uma inequação produto. Para resolver uma inequação produto, vamos descobrir as raízes. X é igual a zero e x menos 1 é igual a zero, o que vai dar x é igual a 1. Ora, jogando isso daqui numa reta, a gente vai ter, então, o 0 e 1. A gente tem aqui, por garantia, que os coeficientes dominantes são positivos. Então, esse último intervalo à direita também ele vai ser positivo. Esse intervalo à esquerda do 1 ele é negativo, e esse intervalo à esquerda do 0 ele é positivo. Como a gente quer aqui os valores de x que vão tornar essa inequação negativa, menor do que zero, então a gente tem que tomar apenas o intervalo do meio aqui. Não precisamos aqui do zero, porque não é igual, e não queremos também o 1, porque não é igual. Então a nossa solução é igual a qualquer x que é real, de tal maneira que 0 é menor que esse x, que é menor do que 1. Logo, a gente percebe que esse resultado bate com esse resultado aqui. Então, a terceira, ela é verdadeira. Essa terceira ideia, ela é verdadeira. Agora, vamos para a quarta ideia. Se x é menor do que zero, então, esse x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Nós sabemos que de dentro de uma raiz de índice par, o que tem lá dentro só pode gerar como resultado um número positivo ou o zero, desde que essa coisa que está aqui dentro seja uma coisa positiva ou nula. Então, a raiz de índice par só vai gerar números positivos ou nulos. Então, nesse caso, quando o x for menor do que zero, é falso, pois não tem como de uma raiz de índice par a gente obter um número que é negativo. Então, é falso por isso. O correto aqui seria dessa maneira. Se x é um número maior do que zero, então x é igual à raiz de x ao quadrado. Então, se apenas a terceira ela é verdadeira, a resposta correta vai estar na letra E. Somente a 3 ela é verdadeira. A questão da reciclagem do alumínio ganha cada vez mais importância nos dias atuais, principalmente pelo fato de que a quantidade de energia necessária para se produzir 1 kg de alumínio por meio de reciclagem corresponde a apenas 5% da energia necessária para obter-se esse mesmo quilograma de alumínio a partir do minério. O gráfico a seguir mostra a quantidade de energia necessária para obter-se certa massa de alumínio em função do percentual de alumínio reciclado existente nessa massa. Aqui nós temos um gráfico, o eixo X aqui é o P, onde indica a porcentagem de alumínio reciclado presente na massa, de 0 até 100 esse valor, e aqui a gente tem no Y a energia consumida para poder reciclar, então, esse alumínio. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? Quando a gente tem 50% de alumínio numa massa, são necessários 105 megawatts-hora de energia para poder reciclar esse alumínio. Aqui nós temos um outro caso, quando nós temos 100% de alumínio, né? São necessários apenas 10 megawatts-hora de energia. Então, baseado nesses dois pontos aqui, ó, a gente consegue construir, então, essa lei do primeiro grau, em função de P e E. A pergunta dele é, identificando a energia consumida por E e a porcentagem de alumínio reciclado por P, pode-se afirmar que a função que representa esse processo, então ele quer a função que representa o processo,
que é uma função do primeiro grau, né? O domínio dessa função e a imagem dela são nesta ordem, respectivamente, tal. Então, pessoal, vamos do mais fácil para o mais difícil. O domínio é algo simples de ser calculado quando a gente tem um gráfico, e a imagem também. Vamos partir da ideia do domínio. Como ele quer respectivamente, o domínio é a segunda ideia em todas as alternativas. Vamos verificar quem é o domínio. O domínio da função ele é percebido na projeção do gráfico no eixo x. No caso aqui, o eixo P. Vamos projetar o nosso gráfico aqui no eixo P. E ele vai ocupar esse intervalo aqui de 0, inclusive, até 100, inclusive. Essa projeção, então, é o domínio da função. Vamos colocar aqui o domínio dessa função, né? Vamos colocar um f de função aqui, é igual ao intervalo fechado em 0 até 100, que representa o alumínio que foi reciclado. Agora, esse domínio de 0 até 100, ele está na segunda posição. Então, pode ser a letra A, pode ser a B, pode ser a letra C, pode ser a letra D, de 0 até 100, e 10 a 210 não é a letra E. Então, vamos descartar a E. Agora, vamos verificar a imagem. A imagem, a gente verifica pela projeção do gráfico no eixo Y. E a gente percebe que o ponto mais baixo aqui é o 10. Até esse ponto aqui, ó, que nós não temos, eu vou chamar esse ponto de E. A gente pode calcular esse E por semelhança de triângulo. A gente percebe que aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Esse ângulo que eu estou marcando aqui é igual a esse ângulo que eu estou marcando aqui. E esses dois triângulos que eu estou pintando aqui, esse e esse, eles são semelhantes, porque eles têm dois ângulos congruentes. Então, se eles são semelhantes, nós podemos falar que E menos 105, E menos 105, está para 105 menos 10, 105 menos 10, assim como 50 menos 0, que seria essa base aqui, 50 menos 0, está para essa base aqui, ó, 100 menos 50. 100 menos 50. Resolvendo, então, essa proporção, nós vamos descobrir o valor de E e descobrir que a imagem vai de 10 até E. Então, nós estamos procurando o E para compor a nossa imagem aqui, que vai de 10 até esse E. Vamos calcular ele aqui. E menos 105 sobre 95 é igual a 50 sobre 50, que vai dar 1. Então, E menos 105 é igual a 95. Passando esse 105 para o outro lado, nós vamos ter E é igual a 105 mais 95, nós vamos ter 200. Então, a nossa imagem, a imagem da função, ela vai de 10 até 200. Analisando as alternativas, pode ser a letra A, pode ser a B, não é a C e não é a D. Então, nós estamos entre a A e a B. Então, vamos descobrir qual é a lei. Nós temos aqui o ponto 110. E nós temos o ponto aqui, ó, 50 e 105. E nós vamos tomar um ponto qualquer aqui. Um ponto, no caso, P e E. Então, vamos tomar o ponto P e E. Então, nós podemos resolver isso assim, ó. P menos 100 está para 100 menos 50, assim como E menos 10 está para 10 menos 105. Subtraindo na parte de baixo, nós temos P menos 100 sobre 50 é igual a E menos 10 sobre menos 95. Dividindo por 5, nós vamos ter 10 aqui e menos 19 aqui. Menos 19, que multiplica P menos 100,
é igual a 10, que multiplica E menos 10. Isso aqui vai dar menos 19P, mais 1.900. Isso é igual a 10E menos 100. Então, vamos isolar o E, vamos passar para cá. Vai ficar menos 19P, mais 1.900 mais 100 vai dar 2.000. Isso é igual a 10E. Dividindo todo mundo por 10, nós vamos ter E menos 19 sobre 10P, mais 2.000 dividido por 10, 200. E menos 10P sobre 10 mais 200, nós encontramos na letra A. Então, corta a B. Então, a resposta correta aqui é a letra A. A quantidade de números inteiros que pertence ao intervalo que satisfaz a inequação exponencial meio elevado a x ao quadrado menos 8x mais 5 maior que 4 é D. Então, a gente precisa encontrar aqui quantos números inteiros solucionam esse problema. Vamos pegar esse meio e vamos inverter essa base, porque aqui a gente tem 4 e 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então, vamos inverter a base meio, vai ficar 2 sobre 1. E aí, o expoente aqui, ele vai ficar negativo. E a gente vai ter fora x ao quadrado menos 8x mais 5. E isso é maior também que 2 elevado a 2. Aqui nós vamos ter 2, troca o sinal de todo mundo, menos x ao quadrado, mais 8x, menos 5. E isso é maior que 2 elevado ao quadrado. Agora a gente tem uma inequação exponencial de bases iguais. E essa base é uma base maior do que 1. Então, a gente pode desconsiderar a base, tirar o expoente. E como nós temos uma inequação de base maior do que 1, mantemos o sinal da inequação e tiramos o expoente, então, do outro membro. Então, nós temos aqui uma inequação do segundo grau. Vamos passar o 2 para o lado de cá, vai ficar menos x ao quadrado mais 8x menos 7 é maior do que 0. Bom, para resolver uma inequação qualquer, nós vamos trabalhar com coeficiente dominante positivo. Vamos trocar o sinal dessa inequação multiplicando por menos 1. Nós vamos ter aqui x ao quadrado menos 8x mais 7, e isso é menor do que 0. Agora vamos descobrir as raízes. As raízes de x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. As raízes aqui são x1 ou x2. Então, nós vamos ter produto que vai dar 7 e soma que vai dar 8. Então, aqui é 7 e 1. 7 vezes 1 dá 7 e a soma dos dois dá 8. Essas são as duas raízes. Agora, vamos para a reta. Vamos marcar, então, o número 1 e vamos marcar o número 7. O intervalo mais à direita, ele vai receber o sinal positivo. Aqui a gente vai colocar o negativo e aqui o sinal positivo. Os valores de x que vão atender nossa inequação tem que tornar a expressão menor do que 0. Então, o valor, para ser menor do que 0, a gente tem que tomar os intervalos que tem sinal negativo. A gente só tem aqui um intervalo entre 1 e 7 que tem sinal negativo. Como não tem o igual, então essa raiz ela não pertence à solução e a 7 também não pertence à solução. Aqui é vazio. Então, a solução do nosso problema são todos os valores entre 1 e 7. E os valores inteiros entre 1 e 7, nós estamos procurando os valores inteiros. Nós temos aqui o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Porém, ele quer saber os valores inteiros e ímpares. O problema pede a quantidade de números inteiros ímpares que vão solucionar esse problema. A quantidade de inteiros ímpares, nós temos aqui o 3 e o 5. São ímpares. Então, nós temos dois valores, dois números. Então, nós vamos aqui nas alternativas, dois números inteiros ímpares. Letra B. No triângulo ABC, aí aqui a gente tem o triângulo ABC, que é o maior. A base BC, está aqui a base BC, ela mede 8 centímetros. Aqui nós temos a base BC e ela mede 8 centímetros. O ângulo B mede 30 graus. Aqui está o ângulo B e ele mede 30 graus. E o segmento AM, ele é congruente ao segmento MC. Então, o segmento AM
ele é congruente ao segmento MC. O segmento AM está aqui e o segmento MC está aqui. Com isso, o triângulo AMC, ele é isósceles. Sendo ele isósceles, o ângulo MAC é congruente ao ângulo ACM. Sendo M o ponto médio de BC. Ora, se M é ponto médio de BC, então MB ele é congruente a MC. Então, AM é congruente a MC e MC é congruente a MB. Se M é ponto médio e BC mede 8, então BM mede 4 e MC também mede 4. Então, MC aqui mede 4. A medida em centímetros da altura H relativa ao lado BC do triângulo ABC. A altura H é o segmento AH. É isso que a gente está procurando, a altura H. Observem que BM é igual a MA. Se BM é igual a MA, então a gente pode dizer que MA também vale 4, porque BM vale 4. Como esse triângulo BMA ele é isósceles, porque ele tem dois lados iguais, então esse ângulo aqui de 30 graus, ele também está aqui. Esse ângulo aqui também mede 30 graus. Observem agora que o ângulo AMC, ele é um ângulo externo ao triângulo BMA. AMC é externo a BMA. Logo, esse ângulo AMC, ele vale 30 mais 30, ele vale 60 graus. Esse ângulo aqui, ele vale 90. E esse ângulo aqui em cima, ele só pode valer 30, porque esse ângulo aqui é 90, 60 mais um ângulo aqui. Então, esse ângulo que eu acabei de desenhar, ele vale 30 graus. Observe que o triângulo MHA é retângulo com ângulo de 30 e ângulo de 60. Observe que oposto ao ângulo de 90 graus, tem uma hipotenusa de tamanho 4. O ângulo de 30 graus, ele percebe esse 4 dividido por 2. Então, MH, ele vale 2, que é a metade do 4. E o 60 graus, ele percebe a altura, que é o que a gente quer. E a altura é o 2 raiz de 3. Para resumir, o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, oposto a ele tem uma hipotenusa de tamanho 4. O ângulo de 30 graus, ele percebe o cateto oposto como sendo a metade daquela hipotenusa 4, então ele vale 2. Então, MH vale 2. O ângulo de 60 graus, ele percebe a altura sendo 2 raiz de 3. Então, a gente quer a altura e a altura vale 2 raiz de 3 e isso está na letra D. Eu vou resolver esse problema de uma outra maneira. Então, aqui eu desenho um novo triângulo e vamos reler a questão. No triângulo ABC, a base BC mede 8. Ela mede 8. O ângulo B mede 30 graus. Então, esse ângulo B aqui, ó, mede 30 graus. E o segmento AM, ele é congruente ao segmento MC. Então, o segmento AM, ele é congruente ao segmento MC. Ele diz ainda que M é ponto médio de BC. Se M é ponto médio, então MB ele tem o mesmo comprimento de MC. Então, a gente tem aqui que BM tem o mesmo tamanho de MC e tem o mesmo tamanho de MA. Se BC vale 8, então BM vale 4, MC aqui, ó, também vale 4. Se MA é do mesmo tamanho que BM, então MA também vale 4. Se esse ângulo aqui é de 30 e o triângulo BMA ele tem dois lados iguais, então ele é isósceles. Então esse ângulo aqui ele também vale 30 graus. Esse ângulo aqui ele é o ângulo AMC e ele é externo ao triângulo BMA. Se ele é externo, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. 30 mais 30, esse ângulo mede 60 graus. Ora,
O triângulo AMC é um triângulo isósceles e esse ângulo é de 60 graus. O ângulo MAC e o ângulo MCA, eles são ângulos congruentes, porque é um triângulo isósceles. Se esses dois ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida. A soma dos dois mais 60 tem que dar 180. 180 tira 60, 120. A soma desses dois ângulos aqui que eu estou pintando é 120. Como eles são congruentes, então vou dividir 120 por 2, cada um deles vale 60 graus. Ora, o triângulo AMC é um triângulo equilátero. Se AMC é equilátero, então H é a altura dele. Como ele tem lado 4, então a altura dele é o lado raiz de 3 dividido por 2. A altura, então, é o lado 4, raiz de 3 dividido por 2. Logo, a altura é igual a 2 raiz de 3 centímetros, o que dá a letra D. Num determinado setor de um hospital, trabalham 4 médicos e 8 enfermeiras. O número de equipes distintas, constituídas cada uma de um médico e 3 enfermeiras, que podem ser formadas nesse setor é de quanto? Então, nosso problema é formar equipes distintas de um médico e 3 enfermeiras. Só que nós temos 4 médicos para escolher um. E nós temos 8 enfermeiras para escolher 3 enfermeiras. Nós podemos pensar assim, né? A equipe que eu quero formar é uma equipe que tem que ter um médico e 3 enfermeiros. No total, nós temos 4 médicos. 4 médicos. E nós temos 8 enfermeiros. Nós temos que escolher um médico e temos que escolher 3 enfermeiros. Ora, para escolher um médico, nós temos 4 possibilidades. Então, aqui não tem cálculo a ser feito, nós temos 4 possibilidades para essa ideia. 4 possibilidades para escolher um médico. Para escolher 8 enfermeiras, nós temos que pensar se a ordem das enfermeiras vai mudar alguma coisa na equipe. Então, vamos imaginar que a gente escolheu a enfermeira a enfermeira B e a enfermeira C. Ora, se eu trocar de posição B com C e trocar com A, eu continuo com a mesma equipe. E eu posso ter outras configurações de ordem, mas não de equipe. A gente percebe que mudar a ordem não muda a equipe. Então, nesse caso aqui, a ordem não importa. É um problema de combinação, pois nós temos que escolher entre 8, escolher 3. O nosso evento nesse problema é montar uma equipe. E a nossa equipe ela é constituída por um médico e por 3 enfermeiras. Ora, para escolher um médico, nós temos 4 possibilidades. E para escolher a enfermeira, nós temos uma combinação de 8 tomando 3. Como o evento só é completo quando a gente tiver um médico e 3 enfermeiros, então nós temos que multiplicar esses valores para obter o total. Então, o total de possibilidades que nós temos aqui é igual a 4 vezes a combinação de 8 tomando 3. A combinação de 8 tomando 3 é o número binomial 8 sobre 3. O número binomial 8 sobre 3 é 3 vezes 2 vezes 1 na parte de baixo, que é o fatorial do 3, e 8 vezes 7 vezes 6 no numerador. Simplificando, então, esse 6 com 3 vezes 2, nós vamos ter 1 aqui e 1 aqui embaixo. O total de equipes é 4 vezes 8 vezes 7. 8 vezes 7 vai dar 56, então nós vamos ter 4 vezes 56. Assim, nós teremos um total de 224 equipes distintas. E esse valor a gente encontra na letra B. As funções reais, f e g, são definidas pelos determinantes que seguem. Então, aqui a gente tem a função f, tem que calcular esse determinante, e a função g tem que calcular esse determinante. Sendo h a soma da função f com g. Então, qual é o valor de h? Aqui tem a imagem de 2π sobre 3, mais h de 5π sobre 4. Então, vamos calcular o determinante aqui para encontrar a função f. f de x é igual. Então, seno de x vezes seno de x
vai dar seno de x ao quadrado, menos cosseno vezes menos cosseno vai dar menos cosseno de x ao quadrado. F de x é igual a seno de x ao quadrado, menos menos vai dar mais cosseno de x ao quadrado. F de x é igual, a gente percebe que isso daqui é a relação fundamental da trigonometria e o resultado é 1. Então, f de x é uma constante igual a 1. Vamos agora calcular o determinante para encontrar g de x. G de x é igual seno vezes seno, seno de x ao quadrado, menos 1 vezes 1 é 1. Ora, h de x é a soma de f de x mais g de x. Então, h de x é igual. F de x é 1 e g de x é seno de x ao quadrado menos 1. Então, 1 menos 1 são simétricos e a gente tem que h de x é a função seno de x elevado a 2. Agora, vamos procurar a imagem de 2π sobre 3. h de 2π sobre 3 é igual seno de 2π sobre 3, tudo isso elevado a 2. Vamos calcular o seno de 2π sobre 3. Isso aqui é igual π, a gente pode transformar em 180, dividir por 3 dá 60, esse ângulo aqui é 120 graus. Isso aqui é o seno de 120 graus. Ora, o seno 120 é o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Logo, o h de 2π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. E isso é igual a 3 sobre 4. Agora vamos calcular o h de 5π sobre 4. Isso é igual ao seno de 5π sobre 4 elevado ao quadrado. Vamos calcular o seno de 5π sobre 4. Π, vamos transformar em 180, dividir por 4 vai dar 45, 225. Então, a gente está querendo aqui o seno de 225. 225, ele tem uma simetria no primeiro quadrante com 45. Só que o seno no terceiro quadrante é negativo. Então, aqui é menos o seno de 45 graus. E o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Então, o h de 5π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Menos elevado a 2 fica mais, raiz de 2 elevado a 2 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4. Vamos calcular a soma h de 2π sobre 3 mais h de 5π sobre 4. h de 2π sobre 3 vale 3 quartos. Mais h de 5π sobre 4 vale 2 quartos. E isso é igual, mesmo denominador, mantém o denominador e somamos os numeradores. 3 mais 2 é igual a 5. Então, a gente está procurando o valor 5 quartos. 5 quartos está na letra A. Em uma bolsa existem peças em formatos de triângulos, quadrados e pentágonos, nas quantidades de x triângulos, y quadrados e z pentágonos. Então, vamos imaginar aqui uma bolsa. E dentro dessa bolsa, vamos imaginar x triângulos, y quadrados e z pentágonos, que é a quantidade. Z pentágono. Sabendo que a soma das quantidades de peças é igual a 10. Então, se a gente somar x mais y mais z, a gente vai ter que encontrar 10. Só lembrando que x, y e z, eles são números naturais, porque é uma quantidade definida aqui.
Se somarmos as quantidades de vértices de todas as peças, obtemos 37. Então, vamos somar os vértices. O triângulo tem 3 vértices e são x triângulos. Então, nós temos 3x vértices aqui, mais 4y vértices aqui, mais o pentágono tem 5 vértices, 5 vezes z, e esse total tem que dar 37. Ainda, a quantidade de triângulos é igual à soma das quantidades de quadrados e pentágonos. Então, a quantidade de triângulos x é igual à soma dos quadrados e dos pentágonos. Observe que a gente tem um sistema 3×3 aqui, 3 equações e 3 incógnitas. Qual é o valor de 2x mais 3y mais z? Essa é a nossa dúvida. Então, vamos lá. Vamos passar o y e o z para o lado de cá na terceira linha. Então, aqui na terceira linha vai ficar assim, x menos y menos z é igual a 0. Agora, observem a linha 1, x mais y mais z. Observem a linha 3, x menos y menos z. Se a gente pegar a linha 1 e somar com a linha 3, nós vamos ter o seguinte. X mais x, 2x. Y menos y dá 0. Z menos z dá 0. E 10 mais 0 dá 10. Divide todo mundo por 2 e x é igual a 5. Então, sabemos que a quantidade de triângulos é igual a 5. Agora, vamos substituir esse 5 na terceira linha e na segunda linha. Então, na segunda linha, nós vamos ter o seguinte. 3 vezes 5, mais 4y, mais 5z, é igual a 37. E substituindo na terceira linha, nós vamos ter que y mais z é igual a 5. Vamos melhorar a primeira linha. Nós temos que 4y mais 5z é igual a 37 menos 15. 37 menos 15 vai dar 22. E aqui a gente vai ter y mais z é igual a 5. Observe na primeira linha, na linha número 1, que a gente tem 4y mais 4z mais z igual a 22. Então, na linha 1, a gente tem 4, que multiplica y mais z é igual a 22. Ora, y mais z é igual a 5. Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 5 mais z é igual a 22. 4 vezes 5 dá 20, passa para o outro lado, fica menos 20. Então, o z é 22 menos 20, o z é 2. Então, a gente tem que o z é 2 e tem que o x é 5. Vamos utilizar a equação y mais z igual a 5 para descobrir o y. Então, nós temos que y mais z é igual a 5 e z é igual a 2 e y, então, é igual a 3. Substituindo esses valores de x, y e z na expressão que ele solicitou, nós vamos ter 2 vezes x, que vale 5, 3 vezes y, que vale 3, mais z, que vale 2. Então, nós temos 10 mais 9 mais 2. 19 mais 2, nós temos 21. E 21 é um resultado que está na letra A. A figura abaixo representa o gráfico f de domínio reais positivos e contradomínio reais, tal que a função f é dada pela lei log de x na base A. Então, essa função aqui, ela é dada pela lei f de x igual a log de x na base A. Ele ainda diz que o A ele é um número maior do que 1. Estão locados no gráfico os logaritmos de 3 abscissas, A, que é a própria base, B e C. Sendo que o segmento OA, então aqui a gente tem que esse segmento OA, estou marcando de azul, é igual ao segmento BC, que é esse segmento aqui de cima, BC. Podemos afirmar que aí ele quer uma relação entre A, B e C. Então vamos aqui. Nós sabemos que OA ele tem o mesmo comprimento
da medida BC. Então, se a gente pegar a ordenada A e tirar a ordenada O, isso aqui é igual a pegar a ordenada C e tirar a ordenada B. Ora, a ordenada O é a origem, então é 0. A menos 0 vai dar A. Isso aqui é C menos B. Observem que A maiúsculo é a imagem do A minúsculo. Observem que o B maiúsculo é a imagem do B minúsculo. E observem que o C maiúsculo é a imagem do C minúsculo. Como a lei é definida como log de x na base A, a lei é igual a log de x na base A. Vamos pegar o ponto A e A. Vamos jogar o ponto Azinho no lugar do x. Vai ficar f de A é igual a log de A na base A. Log de A na base A vai dar 1. E o f de A é a imagem do A, que é o A maiúsculo. Então, daqui a gente tira que o A é igual a 1. Guardemos essa ideia. Agora, da mesma maneira, vamos pegar o ponto B e B maiúsculo. Vamos substituir o B no lugar do x. Então, vai ficar f de B é igual a log de B na base A. O f de B é o B maiúsculo. E isso aqui é log de B na base A. Vamos fazer a mesma coisa com ponto C e C. Então, nós vamos ter aqui que o f de C é igual ao log de C na base A. Mas o f de C é o C maiúsculo. Isso aqui é o log de C na base A. Vamos substituir A, B e C nessa expressão A igual a C menos B. O A vale 1. O C ele vale log de C na base A menos B, que é o log de B na base A. Nós temos aqui uma diferença de 2 logs de mesma base. Só para relembrar a ideia, se a gente tiver o log de x numa base B menos o log de 1y numa base B, isso aqui é igual ao log de x dividido pelo y na base B. Dessa forma, aqui o número 1 ele é igual ao log de c dividido pelo b na base A. Vamos passar esse A como base do número 1. Então, vai ficar A elevado a 1 é igual a C dividido pelo B. A elevado a 1 é A. O B pode passar para o outro lado multiplicando o A. Então, nós vamos ter aqui o C é igual a A vezes B. E A vezes B, a gente tem na letra C. Uma barraca de campanha militar possui o formato apresentado no desenho abaixo. Aqui está, então, o formato da nossa barraca. Aqui tem uma porta, aqui tem uma janelinha, né? A curva ABC, está aqui a curva ABC, ó. É um arco de 90 graus de uma circunferência com 10 metros de raio. O segmento CD, que é esse segmento aqui, ó, CD, que é a lateral da barraca, mede 20 metros. Vamos admitir que π ele vale 3,14. Podemos concluir que o volume do interior da barraca é aproximadamente igual a quanto? Vamos visualizar o desenho aqui. Esse aqui é o esboço do desenho, então é o mesmo desenho que estava lá, um pouquinho menor. Agora, a gente sabe que CD, que é essa distância aqui, equivale a 20 metros. E esse arco ABC, ele corresponde a um arco de 90 graus. Vamos visualizar, então, uma circunferência aqui. Está aqui o desenho de uma circunferência, então, com o centro dela aqui, tomando esse arco ABC. Vamos colocar aqui o diâmetro. Então, aqui é o ponto A, aqui vai passar pelo centro, vai bater do lado de cá. Aqui o ponto C, vamos passar aqui pelo centro. Traçamos aqui os dois diâmetros. O que a gente percebe aqui? Ele disse que esse arco aqui, ele é um arco de 90 graus. Então, para a gente calcular o volume dessa figura, vamos chamar de volume, a gente precisa calcular a área desse segmento circular aqui, ó, que
Esse aqui é um segmento circular. Então, a gente precisa calcular a área do segmento ABC e depois multiplicar pela distância CD. CD a gente já tem, né? CD vale 20. Então, isso aqui está tranquilo. Vamos calcular, então, a área ABC. Para calcular essa área ABC, a gente vai calcular a área do círculo todo. E a gente vai pegar e vai dividir por 4, porque a gente quer só um pedacinho aqui do arco de 90 graus. Então, vamos dividir isso aqui por 4 ou vamos multiplicar por 1/4, que é a mesma coisa. E vamos tirar esse triângulo que está aqui embaixo, que é um triângulo retângulo. Mas ele disse que o raio desse círculo é de 10 metros. Então, a gente tem aqui que é só calcular a área do círculo, dividir por 4 e tirar a área daquele triângulo ali, que é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Como calcular a área do círculo? A área do círculo é π raio ao quadrado. Isso é igual a π, como o raio é 10, 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a 100 π. Agora, vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é igual a cateto vezes cateto, já que é um triângulo retângulo, né? Então, 10 vezes 10 e dividido por 2. Isso vai ser igual, vamos dividir aqui por 2. Então, a gente tem 50 para essa área. Como está em metros, né? Aqui vai ser 50 metros quadrados e aqui 50 metros quadrados. Ora, a área ABC, que a gente está procurando, é igual a 1/4 da área do círculo. Então, 1/4 de 100 π. Menos a área do triângulo, que é 50. Então, a área ABC é igual a 25 π menos 50. Colocando 25 em evidência, a gente vai ter que a área ABC é igual a 25, que multiplica π menos 50 por 25, 2. Mas ele disse que o π, ele passou lá, vale 3,14. Então, agora a gente vai ter a área ABC é igual a 25, que multiplica 3,14 menos 2. Então, a área ABC é igual a 25, que multiplica 1,14. Agora, o volume é dado por essa área que a gente acabou de descobrir vezes 20. Então, vamos procurar o volume agora. O volume é igual a 25 vezes 1,14 vezes 20. 25 vezes 20 vai dar 500. Então, a gente vai ter 500 vezes 1,14. Ora, 100, porque aqui é 5 vezes 100, né? 5 vezes 100, vezes 1,14. Multiplica esses dois aqui, dá 114. Então, o volume é igual a 5 vezes 114. Isso vai dar, então, 500 mais 70, 570. Como é volume, a unidade principal é metros, então aqui vai dar metros cúbicos. Então, o volume é dado por 570 metros cúbicos. Voltando lá na questão, a gente encontra 570 metros cúbicos na letra P. Dada a função f de r em r, dada pela lei x² menos 7x mais 10, uma lei simples, a única afirmação verdadeira a respeito de f de x é... Aí vem as alternativas aqui, onde nós temos que analisar uma a uma. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz assim, f de menos 2 é igual a menos 28. Ora, vamos trocar esse menos 2 no lugar do x. Então, nós vamos ter isso aqui. F de menos 2 é igual, no lugar do x, então, menos 2 elevado ao quadrado, menos 7 vezes menos 2 mais 10. Como f de menos 2 é igual a menos 28, vamos colocar aqui menos 28. Então, tem que dar igual, né? Se não der igual, é falso. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 14 e aqui vai dar 10. Essa soma do lado direito, então, vai ser igual
a 28. E a gente percebe que menos 28 não é igual a 28. Então, essa primeira ela é falsa. Vamos para a letra B. A menor ordenada que f atinge é 2,25. Ora, menor ordenada seria o y do vértice, né? Menor ordenada é o y do vértice. Então, vamos calcular o y do vértice. A gente pode achar o y do vértice usando f do x do vértice. Bom, ou a gente pode encontrar y do vértice fazendo menos delta sobre 4a. O que for mais fácil, tá? Usando a primeira ideia. O x do vértice é menos b sobre 2a, e menos b é trocar o sinal do b, o b aqui é menos 7, trocou o sinal, ficou 7, 2 vezes a é dobrar o sinal do a, o a aqui é 1, então dobrou, deu 2, e isso é 7 sobre 2. Agora, calculando o f de 7 sobre 2, a gente vai encontrar o y do vértice. Substituindo, então, vai ficar 7 sobre 2 ao quadrado, menos 7, que multiplica 7 sobre 2, mais 10. Então, o f de 7 sobre 2, que também é o y do vértice, vai dar 49 sobre 4, menos 49 sobre 2, mais 10. Tirando o m e o c, a gente vai encontrar 4. Então, a gente vai ter 4, 49, menos 4 por 2 dá 2, vezes 49 dá 98, mais 4 vezes 10, 40. 49 menos 98 dá menos 49. Menos 49 mais 40 dá menos 9 sobre 4. Então, esse aqui deu menos 9 sobre 4. Ele disse que o resultado tinha que dar 2,25, que é um resultado positivo. E aqui deu negativo. Então, 2,25 não é menos 9 sobre 4. Então, essa segunda ideia aqui também é falsa. Vamos para a letra C. Vou colocar aqui. A função se anula para x igual a menos 2. Ora, ela não se anula para x igual a menos 2, porque a gente já calculou aqui, ó. Tá? Ela não se anula. Porém, o ou permite que ela possa se anular para x igual a menos 5. Então, o ou, se tiver certo para a segunda ideia, é uma alternativa verdadeira, tá? Está errada a primeira, não anula a alternativa. A gente tem que fazer o cálculo para x igual a menos 5. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Vamos colocar menos 5 no lugar do x. Vai ficar menos 5 ao quadrado. A menos 7 vezes menos 5, mais 10. Se der 0, é porque está correta a alternativa, tá? Então, aqui vai dar 25, mais 35, mais 10. E a gente percebe que vai dar tudo positivo, não vai dar 0, né? Não precisaria nem fazer o cálculo, vai dar 70. Então, isso não é 0, então é falso. A D. Para x maior do que 5, enquanto x cresce, f de x, quer dizer, as imagens também crescem. Para isso, vamos analisar o gráfico dessa função. Como ela tem a maior do que 0, então a parábola tem concavidade voltada para cima. Vamos descobrir as raízes, né, para a gente ver onde está esse 5 aqui. As raízes nós podemos usar Bhaskara ou podemos usar soma e produto. Se a gente fizer a soma das raízes, nem sempre dá certo, né, utilizando soma e produto, mas vamos ver nessa daqui. A soma vai dar menos b sobre a. Como a é 1, então vai dar menos b, vai dar 7. A soma de dois números tem que dar 7. E o produto desses dois números tem que dar c, que é 10, sobre 1, que é 10. O produto tem que dar 10. Ora, observando aqui, 2 vezes 5 dá 10 e 2 mais 5 dá 7. Logo, as raízes aqui são x2 ou x5. Tá? Agora, quando a gente coloca isso aqui numa reta, 2 e 5, a gente percebe que o gráfico é um gráfico que tem concavidade voltada para cima. Logo, esse gráfico ele vai vir por aqui, vai descer aqui, depois ele vai subir aqui. Né? Daí, ele disse assim, quando x é maior do que 5, ou seja, ele está falando assim, quando x passar do 5, x maior do que 5, ele está dizendo que f de x, que é o y, ele cresce. Ora, esse gráfico aqui, ó, ele está subindo aqui. Então, ele está crescendo. Isso indica que as imagens elas estão se tornando cada vez maiores, o que é uma verdade. Logo, a letra D é a letra correta.
A E, só para fazer uma análise, por que ela estaria errada, né? A E. Ele diz assim, dobrando x, então f de x também dobra. Ora, se dobrar x, vai ficar 2x. Ele está dizendo que então a gente vai ter 2f de x. Vamos verificar se isso é verdade. Vamos trocar 2x no lugar do x lá na função. Então a gente vai ter o seguinte, só subindo aqui um pouquinho. A gente vai ter f de 2x é igual, a gente vai ter 2x ao quadrado menos 7 vezes 2x mais 10. Ora, dobrando o valor de x, a gente vai ter 4x ao quadrado menos 14x mais 10. Colocando 2 em evidência, 2x aqui, então vai ficar 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Observe que essa expressão aqui não é a expressão f de x, tá? Então, não é a f de x, é diferente dela. Se fosse a f de x, então, dobrar o x realmente dobra f de x. Mas esse aqui não é f de x, esse aqui é o dobro de uma coisa que não é o f de x. Dado uma função do primeiro grau, f de r em r, a lei f de x é igual a x mais b, as condições para existir, né? A diferente de zero, a b são reais. A função f ela é decrescente e seu gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 4. Sabe-se que a região que ela delimita pelos eixos coordenados e a representação gráfica de f tem área igual a 20 unidades de área. A soma de A mais B é igual a quanto? Então, vamos fazer um esboço dos eixos aqui coordenados, para a gente ter uma noção aqui, ó, de como é que está se comportando. A gente tem aqui o gráfico de uma reta decrescente, que passa no ponto 0 e 4, então vamos marcar aqui esse ponto, tá? 0 e 4. E vamos desenhar uma reta, então, decrescente, passando por esse ponto aqui, tá? Qualquer reta. Deixa que ela passe por ali, só para a gente ter uma ideia. Pronto. Agora, a gente percebe que formou uma figura ali. Essa figura, ela tem uma área. Essa área, ele disse que é de 20 unidades de área. Então, a área aqui, 20 unidades de área. A gente sabe que aqui é 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Essa distância aqui a gente já tem. Essa distância aqui vale 4. Ora, essa distância aqui a gente ainda não tem. Mas eu vou chamar essa distância aqui de L. Então, a gente sabe que a área de um triângulo retângulo, que é cateto vezes cateto dividido por 2, tem que dar esse 20 aqui. Dá para simplificar esse 4 por esse 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, a gente vai ficar com 2L igual a 20. E dá para dividir todo mundo agora pelo número 2. O que vai dar L é igual a 10. Então, L é o comprimento do cateto ali embaixo, né? 10 aqui. Bom, então, esse pontinho que está aqui, ele vai ter coordenadas, então, 10 no x e 0 no y. Bom, com essas duas coordenadas, nós conseguimos encontrar a lei que representa essa reta aqui, tá? E o que ele quer saber são os valores de A, B e a soma dos dois. Olha, então ficou fácil. Vamos descobrir, então, a lei isolando o y. Para isso, vamos usar a equação segmentária da reta, porque é mais fácil aqui usar a segmentária. Tem outras saídas que são simples também. Mas a segmentária, nesse caso aqui, ela é bem mais interessante. Por quê? A segmentária diz assim: x está para sua raiz, que é 10, mais y está para o coeficiente linear, que é 4. E esse resultado, obrigatoriamente, tem que ser o número 1. Pronto, com isso aqui, a gente vai chegar na equação da reta. É só isolar o y, que é o f de x, tá? O MMC aqui a gente percebe que é 20, né? 20, então, dividir por 10 dá 2, vai ficar 2x. 20 dividido por 4 vai dar 5. E 20 aqui vai multiplicar pelo número 1, vai dar 20, tá? Isolando agora o y, a gente vai ter 5y é igual a menos 2x mais 20. Dividindo todo mundo pelo 5, nós vamos ter y
é igual a menos 2/5 mais 20 dividido por 5 vai dar 4. Ele pede a soma A e B. Vamos, então, comparar isso aqui com AX mais B. A gente percebe que o A é menos 2/5. Vamos colocar aqui. O A é igual a menos 2/5. E o B, ele é igual a 4, que na verdade é 20/5. Vamos colocar 20/5 para auxiliar no cálculo aqui. Se a gente somar agora A mais B, a gente pode somar menos 2/5 com 20/5. Ora, o MMC é o próprio 5, né? São iguais. A gente vai ter, então, a soma dos numeradores. 20 tira 2 dá 18/5. E essa, então, a soma que ele pediu. 18/5 a gente encontra na letra E. Na figura a seguir, são fornecidas as coordenadas cartesianas dos pontos P1, está aqui P1, e do ponto P2, está aqui P2. Denomina-se θ o ângulo formado por P1, O, P2. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo θ. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o valor do cosseno de θ, então é o que a gente vai procurar, é o cosseno desse ângulo aqui. Uma das maneiras de resolver essa questão é assim, né? Ele deu P1, as coordenadas de P1 são 4/5 e 3/5. As coordenadas de P2 são meio e raiz de 3/2. Bom, a gente quer achar o cosseno do ângulo θ. A gente tem aqui o triângulo O, vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B. A gente observa o triângulo OBP1, ele é um triângulo retângulo. E a gente tem também o triângulo retângulo aqui, OAP2. Vamos visualizar melhor esses triângulos, separando eles da figura. Aqui a gente tem o triângulo OBP1, que seria esse triângulo na cor laranja, que ficou aqui. Bom, a gente sabe que essa distância aqui, OB, vale 4/5. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 4/5. A gente sabe que essa distância aqui, P1B, seria essa altura aqui, 3/5. E a gente sabe também que esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo, a gente pode chamar de alfa. Então, esse ângulo aqui, vamos chamar ele de alfa. Então, a gente tem como descobrir aqui o seno de alfa, ou cosseno de alfa, né? Bastando para isso descobrir a distância OP1. Então, a gente pode calcular o seno de alfa como sendo cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno como sendo cateto adjacente sobre hipotenusa. O outro triângulo, que é OAP2, a gente pode enxergar ele assim. Aqui ele está na cor azul, OAP2. A distância OA seria 1/2. A distância AP2 seria raiz de 3/2. Ele também é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, a gente pode chamar ele de beta, que seria esse ângulo aqui. Então, da mesma forma que o ângulo alfa, nós podemos calcular seno de beta, cosseno de beta, desde que a gente encontre OP2 aqui. Mas vamos lá, a gente quer o cosseno de θ. A gente sabe que alfa mais θ é igual ao ângulo beta. Mas o que a gente quer é o cosseno de θ. Então, vamos isolar o θ. Vai ficar assim. θ é igual a beta menos alfa. Como a gente está procurando o cosseno de θ, a gente pode colocar cosseno do lado esquerdo e cosseno do lado direito. A gente observa que o cosseno de θ é igual ao cosseno de beta vezes o cosseno de alfa, troco o sinal, mais o seno de beta vezes o seno de alfa. O cosseno de beta, a gente pode encontrar ele aqui. E o cosseno de alfa, a gente pode encontrar ele no triângulo que está na cor laranja. Da mesma forma, o seno de beta, a gente pode encontrar no triângulo de cor azul. E o seno de alfa, a gente pode encontrar no triângulo de cor laranja. Para isso, a gente vai ter que descobrir o tamanho dessa hipotenusa aqui no triângulo azul e também da hipotenusa no triângulo laranja.
Bom, vamos chamar esse segmento aqui de A e vamos chamar esse aqui de B. Vamos calcular então o valor de A. A gente sabe que A ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 3 sobre 4, mais 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 quarto. O MMC é 4, 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 4 dá 1. A ao quadrado é igual a 1 e a raiz de 1 é 1. Então, a hipotenusa aqui vale 1. Vamos calcular o B agora. B ao quadrado é uma hipotenusa, é igual a 3 quintos ao quadrado, vai dar 9 sobre 25, mais 4 quintos ao quadrado vai dar 16 sobre 25. O MMC é 25, vamos somar 9 mais 16, 25. 25 dividido por 25 dá 1. Então, B ao quadrado também é 1 e o B também vale 1. Bom, calculando o cosseno de beta, então. O cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1, então é só o cateto adjacente. O cateto adjacente, no beta aqui, é meio. O cosseno de alfa. O cosseno de alfa também é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa, no triângulo que tem o alfa aqui, também é 1. Então vai ficar só o cateto adjacente. O cateto adjacente a alfa é 4 quintos. Vamos calcular agora o seno de beta. Seno de beta. Ora, o seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é 1, então é só o cateto oposto. No beta aqui, cateto oposto, raiz de 3 sobre 2. O seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa também é 1, então é só o cateto oposto. O cateto oposto aqui no alfa é 3 quintos. Ora, encontramos todos os valores. Agora vamos substituir. Então vai ficar assim, cosseno de θ, que é o que a gente quer, ele é igual a cosseno de beta, que é 1 sobre 2, vezes cosseno de alfa, que é 4 quintos, mais seno de beta, que é raiz de 3 sobre 2, vezes seno de alfa, que é 3 quintos. Então, nós temos cosseno de θ é igual a 4 sobre 10, mais 3 raiz de 3, também sobre 10. Cosseno de θ é igual, o MMC é 10, então vai ficar 4 mais 3 raiz de 3. Tudo isso sobre 10. E esse resultado a gente encontra aqui na letra E. Pessoal, tem uma outra maneira de resolver essa questão, que era descobrindo aqui qual é essa distância aqui, ó, P1, P2, usando geometria analítica. Dá para achar essa distância. Calcular a distância P1O e P2O. Tendo essas três distâncias, dá para usar a lei dos cossenos. O lado na frente do ângulo θ, que seria P1, P2, a gente poderia pensar assim, P1, P2 ao quadrado, é uma distância isso, né? É igual a essa distância aqui, O, P2 ao quadrado, mais essa distância aqui, OP1 ao quadrado, menos 2 vezes OP2, vezes OP1, vezes o cosseno do θ. Realizando esses cálculos aqui, isolando o cosseno de θ, que é o que ele quer, a gente vai encontrar o mesmo valor. Depois vocês podem tentar aí. Em um cubo de aresta medindo 4 centímetros, então esse cubo aqui, ele tem aresta medindo 4 centímetros, tá? Aqui na frente também é 4, é F. Forma-se um triângulo VEF, tá aqui o triângulo VEF, conforme a figura, em que V é o centro, esse V aqui, é o centro do quadrado ABCD. Então, aqui em cima tem um quadrado ABCD, então o centro, aqui a gente pega o ponto V. A área em centímetros quadrados do triângulo VF
quer dizer, VF, esse triângulo que está destacado, qual é a área dele, né? Ora, para a gente encontrar a área desse triângulo, vamos pensar assim, né? A área do triângulo que está em destaque aí é igual. Se a gente tiver essa base EF, tá? Se a gente tiver a base EF, o tamanho dela é F. E a gente tem vezes. E se a gente tem a altura V, chamar aqui de P, VP, e dividir por 2, então o que está faltando para a gente aqui é encontrar VP, essa distância aqui, porque EF a gente já tem, EF mede 4, né? EF aqui, ó, a gente sabe que mede 4. Então, na verdade, o nosso triângulo, ele é 4 vezes a distância VP dividido por 2, e 4 por 2 é 2 vezes a distância VP. Ora, esse V, ele gera uma projeção aqui, que eu vou chamar aqui de V'. E V'P forma um ângulo aqui de 90 graus. V' e V'P 90 graus. A gente tem que PV é a altura que a gente está precisando para matar a questão. A gente tem aqui um triângulo retângulo. Está aqui, o que está em verde é um triângulo retângulo. VV' vale 4. Então, aqui atrás a gente tem 4. V'P é a metade do 4, porque V é um ponto central. Então, a distância de V' até P vale 2. VP é uma hipotenusa. Então, a gente pode trabalhar assim. VP ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, VP ao quadrado é igual a 4 mais 16. Colocando 4 em evidência, a gente vai ter 1 mais 4, que vai dar 4 vezes 5. Tirando a raiz quadrada de 4 vezes 5. Então, o VP vale 2 raiz de 5. Bom, como faltava só essa distância para a gente calcular a área, voltando aqui a gente vai ter a área do triângulo é igual a 2 vezes VP. E VP é 2 raiz de 5. Logo, a área do triângulo é igual a 4 raiz de 5. A unidade é centímetros, então a área é centímetros ao quadrado. E essa resposta 4 raiz de 5 está na letra A. O valor de x que satisfaz a equação x mais 2/3 de x mais 4/9 de x mais 8/27 de x mais reticências é igual a 243, em que o primeiro membro é uma PG infinita é. Então, ele já dá a dica de como resolver essa questão. A gente vai ter que aplicar aqui a soma de infinitos termos de uma PG. Bom, vamos colocar esse x em evidência. Vai ficar assim, x em evidência, vai dar 1, vai dividir, né? Aqui vai ficar 2/3, aqui 4/9, aqui 8/27, mais, aqui o infinito, é igual a 243. Bom, essa parte aqui é uma soma. É uma soma de termos de uma PG. Então, aqui a gente tem 1, 2/3, 4/9. Como ele disse que é uma PG, a gente não precisa testar. Mas, se houvesse alguma dúvida, a gente poderia dividir esse termo por esse, verificar se é igual a esse dividido por esse, e verificar se é igual a esse dividido por esse. Bom, isso vai dar razão para a gente. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer todas as divisões, porque ele já falou que é uma PG. Então, a gente vai ter 2/3 dividido por 1. 2/3 dividido por 1. Então, a nossa razão ela é igual a 2/3. Olha, para somar infinitos termos de uma PG, a gente só precisa pegar o primeiro termo, trocar o sinal dele, dividir pela razão, tirando 1. Então, pegar o primeiro termo, trocar o sinal dele, dividir pela razão, tirando 1. Quem é o primeiro termo? É 1. Quem é a razão? É 2/3. Então, para somar todos esses números aqui, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Menos 1, que é o primeiro termo. A razão é 2/3 menos 1. Então, nós vamos ter soma dos infinitos termos igual menos 1. E na parte de baixo a gente vai ter menos 3 mais 2, menos 1/3.
Na nossa divisão, nós temos dois números negativos, então vai ficar positivo. E 1 sobre qualquer coisa é o inverso de baixo, então nós vamos ter 3. Então, a soma de todos esses números aqui é 3. Agora, nós vamos substituir. Nós temos x vezes 3 é igual a 243. Como ele pediu o valor de x, é só dividir por 3 agora. Dividindo todo mundo aqui por 3, nós vamos ter x igual 24 dividido por 3 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o x ele vale 81. E 81 a gente encontra na letra D. Ao encontrarmos as raízes da equação exponencial, então a gente está trabalhando com a equação exponencial, aí que a gente tem 4 elevado a x, menos 12 vezes 2 elevado a x, mais 32 igual a 0, e multiplicarmos essas raízes, obteremos por produto o valor tal. Então, vamos lá. Para começar a resolver essa questão, a gente tem que perceber que 2 elevado a x, ele aparece aqui e ele também aparece aqui, tá? Então, vamos fatorar aquele 4 ali. Vai ficar 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a x, menos 12 vezes 2 elevado a x, mais 32, e isso é igual a 0. Aqui a gente pode usar uma propriedade da potência, né? Que é assim, se eu tenho a elevado a x, e isso tudo está elevado a y, eu também posso ter a elevado a y, e isso tudo está elevado a x. Ou seja, a gente pode trocar o x e o y de posição. Nesse caso aqui, a gente vai trocar o 2 e o x. Então, vai ficar assim, 2 elevado a x, tudo isso elevado a 2, menos 12, vezes 2 elevado a x, mais 32, é igual a 0. Agora, vamos fazer uma mudança de variável, né? Vamos pegar o 2 elevado a x e vamos substituir ele por uma variável qualquer. Vamos chamar ela de a, tá? Então, vai ficar assim, a elevado ao quadrado, menos 12 vezes a, mais 32, é igual a 0. Agora, a gente caiu numa equação de segundo grau. A gente pode trabalhar para resolver isso aqui por soma e produto, ou pode resolver isso aqui por Bhaskara, né? Se tentar por soma e produto, tem que ser rápido, né? Não podemos perder tempo. Por exemplo, nós procuramos dois números, A1 e A2, cujo produto seja 32 e cuja soma seja menos 12, que vai dar 12, né? Então, a gente percebe rapidinho que é o 4 e o 8. 8 vezes 4 dá 32 e 8 mais 4 vai dar 12, tá? Mas vamos que precisa usar Bhaskara, não tem problema nenhum. Calculo delta primeiro, tá? Delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, que é o discriminante, ele é menos 12 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes 32. Pessoal, aqui para não perder tempo, o menos 12 vai ficar mais 12, né? Porque está ao quadrado. E o 12, na verdade, é 3 vezes 4, tá? Então, aqui a gente pode perceber assim, ó, 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Observem que o 32, ele também tem um 4 dentro dele. A gente pode separar aqui, ó, 4 vezes 8, ó. Isso evita um monte de cálculo, tá? Aqui a gente tem 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. E aqui a gente tem menos 8, ó, vezes 4 ao quadrado de novo, ó. 4 ao quadrado, ele passa a ser um fator comum. Então, a gente tem 9 vezes 4 ao quadrado, ó. A gente tem o delta sendo 9 vezes 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4 ao quadrado. E 9 menos 8 vai dar 1. Então, o delta aqui, ó, é 4 ao quadrado. E a gente não precisa perder tempo numa prova elevando, então, menos 12 ao quadrado, fazendo esses produtos e perdendo tempo, somando e subtraindo para descobrir um valor que ele é pequeno, aqui no caso 16, tá? Tenta sempre visualizar fatores comuns entre termos, tá? Sempre tenta trabalhar dessa maneira. Bom, tendo em vista que o delta aqui é 4 ao quadrado, aí usa a Bhaskara e encontra as raízes que nós já temos aqui, tá? 4 e 8. Eu não vou continuar, porque o processo agora é simples. Então, vamos lá. Tendo essas duas raízes, mas a gente não quer o a, a gente quer o x. Então, agora a gente vai pegar 2 elevado a x e vai igualar a. Mas como esse a ele assume dois valores, então nós vamos trabalhar assim, né? Vamos pegar assim e vamos trabalhar aqui com o primeiro valor do a, sendo o a igual a 4. Ora, se o a for igual a 4,
a gente vai ter 2 elevado a x igual a 4, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, e x é igual a 2. Bom, essa é uma primeira raiz. E agora a gente vai pegar o a, que vale 8, né, que seria, a gente usou esse, agora a gente vai usar esse. E agora a gente vai ter 2 elevado a x é igual a 8. O 8 se transforma na base 2, então ele é uma potência de 2, 2 ao cubo, né? E tem x igual a 3. E aqui a gente tem outra raiz. Ele pede aqui no problema o produto dessas raízes. Ora, multiplicar essas raízes é multiplicar 2 vezes 3. Então, vou colocar aqui, ó, o produto, ele é igual a 2 vezes 3, e 2 vezes 3 é igual a 6, e 6 a gente encontra na letra A. Os termos da sequência de números em progressão aritmética, e aqui tem os termos, tá? Esse aqui seria o nosso A1, que é π sobre 3, esse aqui seria o nosso A2, que é 7π sobre 12, esse aqui seria o nosso A3, que é 5π sobre 6. Correspondem às medidas em radianos, tá, de arcos, que podem ser representadas na circunferência trigonométrica abaixo. E aqui tem a nossa circunferência trigonométrica. Os pontos identificados por 0, que no caso é esse aqui, ó, e 7, né, que no caso é esse aqui, o último aqui, ó, 7, representam as medidas de arcos que dividem a circunferência em 8 partes iguais. Então, se divide a circunferência em 8 partes iguais e ela tem 360 graus, então cada parte dessa aqui, 360 dividido por 8, equivale a 45 graus. Então, de 0 até 1 dá 45 graus. De 1 até 2 dá mais 45, que no final aqui é 90 graus. Então, o arco de 0 até 2 é um arco de 90 graus. Então, vamos lá. Medidas no sentido anti-horário a partir de 0, tá? Nessas condições, o arco correspondente ao 13º termo da sequência, que é uma PA, igualmente medido no sentido anti-horário e a partir de 0, terá a sua extremidade situada entre os pontos tais e tais. Aí a gente procura aqui. Então, vamos lá. A gente quer, então, o 13º termo. Esse aqui é o A1, A2, o A3. Vamos lembrar aqui a fórmula do termo geral da PA. Na PA, o termo geral, ele é dado assim, né? Um termo lá na frente, um AN, ele é igual a um termo lá de trás, por exemplo, A1, A2, qualquer termo, né? Mais é uma PA, N menos 1, a gente subtrai esses dois índices aqui, N menos 1, e multiplica pela razão. Então, vamos lá. Como a gente quer o 13º termo, então vamos trocar esse N por 13. A13. Mas a gente tem o A1. O A1 é π sobre 3. Vamos colocar aqui π sobre 3. Mais 13 menos 1 vezes a razão. Ora, qual é a razão? Para a gente descobrir a razão de uma PA, a gente pega um termo da frente, 7π sobre 12, e subtrai por um termo de trás, anterior a ele, né? Imediatamente anterior. Então, π sobre 3. Então, tirando o MMC aqui, que vai ser 12, a gente vai ter 7π aqui. 12 dividido por 3 dá 4, 4π aqui. 7 menos 4 vai dar 3. E a gente pode simplificar aqui o 3 e o 12, dividindo por 3 vai dar π e vai dar 4. Então, essa é a nossa razão. Então, vamos agora encontrar o A13. Ele é igual ao π sobre 3, mais 13 menos 1, 12, vezes a razão que é π sobre 4. Ora, A13 é igual a π sobre 3, mais 12 dividido por 4 dá 3. Então, aqui a gente vai somar mais 3π. Pessoal, vamos deixar desse jeito mesmo, porque é mais fácil, tá? Por que é mais fácil? Porque π sobre 3 é um arco simples de ser marcado no círculo trigonométrico. Π sobre 3 rád, se a gente transformar ele em graus, ele corresponde a 180 por 3, 60 graus, tá? Então, π sobre 3, ele corresponde a 60 graus. E 60 graus, para marcar no círculo trigonométrico, é muito simples. A gente pega aqui, ó, esse 1
ele é um arco de π sobre 4, no caso 45 graus, tá? Aqui é π sobre 4. Por que é π sobre 4? Porque 360 graus deve ser dividido em 8 partes. Cada parte tem que ter 45 graus. Então aqui equivale a 45 graus, tá? Como a gente tem que marcar um ângulo de 60 graus, então a gente vai marcar um pouquinho acima de 45, 15 graus acima. Então aqui vai estar o nosso 60 graus, que é o π sobre 3, tá? Que corresponde aos 60 graus. Agora, a partir desse π sobre 3, nós precisamos caminhar 3π radianos. Ora, andar 3π radianos é muito simples. É só você andar 2π mais π. Ora, 2π é muito simples, é só dar uma volta completa. Ora, ao dar uma volta completa, a gente para no mesmo lugar, no π sobre 3. Então, quando a gente caminhar 2π radianos, nós vamos parar de novo em cima do π sobre 3. Agora, quando a gente andar π radianos, por simetria aqui, ó, na diagonal, a gente vai parar aqui, ó. Porque é 180 graus, né, que é o π, a gente vai parar exatamente aqui. Então, esse lugarzinho é o lugarzinho, então, do A13, do nosso 13º termo, que é esse aqui, π sobre 3 mais 3π. Então, o macete foi marcar o π sobre 13, depois caminhar 2π radiano, quer dizer, voltar no mesmo lugar, e depois caminhar π. E caminhar π é andar no diâmetro, né, do ciclo trigonométrico. E aí a gente chega aqui nesse pontinho que é o nosso A13. E o A13 ele está entre 5 e 6. Ora, 5 e 6 está na letra D.